Bom dia a todos. Bom dia. Bem, já Bom começamos dia. aqui nosso webinar. Só aguardar uns minutinhos para começar mesmo, para Uhum. aumentar aqui o quórum. Já já a gente começa. Só mais uns minutinhos. Acho que mais um minuto. Acho que um minuto a gente já começa, pode ser? Uhum. Combinado. Vamos lá? Só tem respeito aos que já começaram, estão desde o início aí com a gente. Vamos começar agora, à medida que o pessoal vai chegando, eles vão participando. Está sendo gravado também para quem perder agora do começo. Então vamos lá, vamos fazer hoje aqui um webinar sobre o Vim Data Cloud, o trio essencial para a sua estratégia de segurança em nuvem. Quem vai fazer a apresentação aqui da Pisifor é a Camila Mota e o Jefferson. Vou passar aqui para eles se apresentarem também. O Ricardo Conzati da Vim. Se apresentem aí, por favor. Está o Bruno aqui também com a gente da Pisifor. Por favor, se apresentem. Bom dia, pessoal. Eu sou a Camila, eu gerencio o time de Sales Engineering aqui da Pisi. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o BDC, junto com os meninos, tanto o Jefferson quanto o Conzati. Bom, meu nome é Jefferson Shigefuji, eu sou líder técnico aqui da Pisifor e vou falar com vocês aí sobre a importância do 365, do backup para o 365. Bom dia, pessoal. Eu sou o Conzati, trabalho na Vim e não coloquei meu telefone no modo silencioso, peço desculpa. Eu trabalho aqui como SE, tá? E sou responsável pelo território de São Paulo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Entra ID e mostrar uma demonstração rápida sobre o Vim Data Cloud. Perfeito? Muito bom. Bruno, você quer se apresentar aí? Sim, fala pessoal, bom dia a todos. Sou Bruno Costa, sou responsável pela área de alianças e BDM da Pisifor. Prazer aí, um bom webinar para todos. Legal, legal. O Bruno vai falar daqui a pouquinho. Ou melhor, se quiser, já pode falar sobre, aproveitando que você já estava com a palavra, sobre o sorteio. Legal, No bacana. final. Para esse webinar, nós organizamos 2 sorteios, tá, para os participantes.
Então, eu vou compartilhar com vocês no chat um link e um QR Code, tá? Para preencher um formulário, tá? Nesse formulário, peço que todos coloquem o e-mail corporativo e o telefone corporativo, porque depois vamos precisar entrar em contato com vocês, né? Com quem foi o sorteado, para estar pegando os dados e enviar os brindes, tá? E uma outra regra importante, tá? No final, a gente só vai entregar para quem estiver presente no final, no final da apresentação, tá? Então, assistam todo o webinar, participem, tirem suas dúvidas, que aí no finalzinho a Camila vai deixar o QR Code mais uma vez, vou dar mais alguns minutinhos, e aí a gente já faz o sorteio. Então, para quem estiver presente, a gente vai já anota, para quem não tiver, a gente vai rodar a roleta de novo, tá bom? Bom webinar a Legal, todos, Bruno. pessoal. Legal, Bruno. Nesse caso, só para todos se programarem, a ideia é fazer uma hora, um pouco menos que isso, né, para dar tempo aí do sorteio. E, enfim, estamos aqui para também tirar dúvidas, enquanto, né, tem um time aqui de prontidão. E até para ver como que a gente se programou em relação às perguntas, ou a gente vai abrir o chat ou vai ser nas perguntas e respostas, Camila? O chat está aberto, então, Tá por bom. onde vocês acharem melhor, se vocês quiserem fazer pelo chat ou ali pela parte de perguntas e respostas, fiquem à vontade. A gente vai estar aqui dando uma olhada para responder vocês. Legal, legal. Pessoal, apresentando então, vou fazer uma apresentação bem básica aqui, bem rápida da PZ4, para depois passar realmente aqui para o conteúdo sobre o Vim Data Cloud. Bom, eu sou Kleber Silva, sou diretor de vendas de soluções e junto com o João nós lideramos aí a PZ4. João Marcos é o diretor de serviços, talvez está acompanhando, apesar de não estar aqui dentro, não se apresentou, mas com certeza está acompanhando também. E basicamente o que eu vou falar antes da apresentação, pode mudar então no próximo slide, por favor. Só para vocês conhecerem rapidamente a PZ4, nós começamos no final de 2017 como uma integradora de soluções, a empresa até já existia antes disso, mas esse modelo que a gente tem hoje, ela começou no final de 2017, então vocês vão perceber aí 7 anos de crescimento, já é o 8º ano que a gente vai dentro dessa linha de consultoria, de revenda, de integrador de soluções, enfim, o nome que o mercado atribui para empresas que atendem os clientes desenhando projetos, fornecendo, vendendo hardware, software e entregando serviços, implementação, treinamento, suporte. Então, a Vim é uma parceria que começou ali, na verdade a gente já tinha parceria antes da pandemia, mas ela se concretizou mesmo ali em 2020, 2021, quando a gente se tornou parceiro nível Gold. Tivemos vários cases de sucesso com a Vim, com replicação e backup para nuvem, como proteção também de vários tipos de workloads. Nós ganhamos alguns prêmios com a Vim no ano de 2020, depois em 2023, e tornamos parceiros, né, também de outras soluções. Somos parceiros, por exemplo, da NetApp, da AWS, da SolarWinds, Fortinet, enfim, um portfólio grande aí envolvendo nuvem, infraestrutura em nuvem, infraestrutura on-premises, segurança, observabilidade são os pilares principais da PZ4. Atendemos o setor público, o setor privado. Então, por exemplo, em 2022 nós conseguimos uma certificação para atender o setor público, que é a CertGov, inclusive para ser um parceiro para atender governo pela Vim é uma exigência. E a partir de 2023, uma coisa interessante é que nós começamos a levar clientes para eventos lá fora. Até então a gente ia, somente o time nosso, a partir de 2023, foram assim, durante esse ano também, no caso é o 3º ano que a gente tem essa prática de levar os clientes que compraram projetos maiores, logicamente, né, que façam sentido estar lá conhecendo soluções direto ali do fabricante, enfim, os lançamentos, fazendo todo o network com os fabricantes. E também, em 2023, nós começamos apoio a projetos sociais. Hoje nós temos 2 projetos, na verdade 3, tem um atualizado em 2025, que não está aí. E isso para a gente, enfim, é um complemento aí de todo
o resultado que a gente tem conseguido aí nesses anos. Vocês podem perceber um crescimento de número de colaboradores e também número de negócios fechados ao longo do tempo, tá? Rapidamente, era só para dar um panorama aqui da Pisifor para vocês. E especificamente da parceria com a Vim, como a gente comentou, desde 2020, a gente tem essa parceria por mais de 170 projetos, com uma variedade bem grande do portfólio, né? Tem a sopa de letrinhas aí, para quem conhece, mas basicamente é backup de máquina virtual, backup de máquina física, de 365, no caso, repositório de nuvem, né, que seria o Vault, ou orquestração de DR, de backup, e estamos no nível Gold, né, ainda nesse nível que a gente começou de 2020 até agora em 2025. Temos várias certificações de pré-vendas, de vendas, de arquitetura, de entrega, de delivery, e sempre, desde 2023, patrocinando também o Vim On Tour, que é um evento anual para clientes aqui em São Paulo. Esse ano agora, de 2025, estaremos de volta. Essa foto aí justamente é do ano passado, tá um time aqui, boa parte do time que vocês estão vendo aqui estará também lá, e já estão convidados, né? Esse ano vai ser no dia 29 ou 28 de agosto, né, Bruno? Depois também a gente pode mandar o link aí para quem né, para colocar na agenda para nos prestigiar lá também, e claro, a Vim com todo o conteúdo importante que vai ser passado esse ano, tá? Da minha parte era isso, né, mas fazer uma breve apresentação. Vou passar agora a palavra aí para o time, para justamente apresentar o mais importante, que é o conteúdo aqui do webinar. Obrigado, Vamos gente. lá. Obrigada, Kleber. Entrando um pouco agora para falar do conteúdo do nosso webinar. Primeiro eu vou falar um pouquinho mais de forma genérica sobre a suíte VDC. O VDC é uma suíte nova dentro da plataforma Vim, dentro do fabricante Vim. Basicamente tomou força aí no último ano, por diversas questões e também por uma modificação de mercado. A gente vê cada vez mais força no BaaS, né, no Backup as a Service, que é onde os fabricantes provêm ali a experiência de serviço do backup, é onde a gente não precisa de uma infraestrutura física para fazer a instalação do produto, a gente não precisa de servidores, a gente não precisa de armazenamento. Então a suíte VDC é onde a gente vai entregar para vocês maior facilidade. É só o serviço onde vai ter um acesso via console web para vocês começarem a tratar dos projetos de vocês, dos backups de vocês. Então o foco, toda vez que a gente fala VDC ou Vim Data Cloud, né, a gente está falando dessa suíte de soluções em nuvem da Vim. E é uma plataforma muito legal porque ela é unificada. Ou seja, dentro da mesma suíte de produto, a gente vai conseguir proteger diversos workloads, e aí a expectativa é que diversos outros produtos também entrem nessa plataforma em breve. Atualmente, o que a gente consegue backupear com o VDC? É Microsoft 365, Intra-ID, Azure, Salesforce e Vault. Hoje, nesse webinar, a gente vai falar sobre 365, Intra-ID e Vault. A gente não vai falar inicialmente sobre Azure e Salesforce, mas se vocês tiverem interesse em conhecer dessas outras soluções também, Camila, eu tenho aqui uma solução de Salesforce que meu pessoal aqui de marketing usa, de vendas usa, e eu gostaria também de conhecer um pouquinho mais sobre a proteção. Fiquem à vontade para conversar com a gente pode marcar reuniões específicas para falar sobre esse produto também, e Azure a mesma coisa. Tem um ambiente de Azure, gostaria de fazer uma proteção, fiquem à vontade para conversar com a gente pode marcar reuniões isoladas para falar sobre esses produtos também. Ponto muito importante, toda a plataforma de VDC, ela está onde? Ela está lá na Azure. Então, a Vim é um parceiro muito grande da Microsoft, de muitos anos, tá? Então, toda a infraestrutura que a gente vai falar aqui hoje está dentro do Microsoft Azure, e a Vim aí é líder do setor há muitos anos, tanto pelo Gartner quanto pelo IDC. E aí a gente chega no porquê que essa solução foi criada, né? Toda vez que a gente cria uma solução, a gente está tentando resolver um problema. Então, aqui a gente tem alguns relatórios da Vim, depois a gente encaminha essa apresentação para vocês, tem os links completos aqui embaixo, se vocês quiserem ver mais informações e conhecerem mais sobre as tendências de mercado que a Vim coloca, proteção de SaaS também, tem alguns relatórios. Mas por que essa suíte foi criada, né? Um primeiro ponto ali, essa suíte começou com a solução para backup de 365. Por quê? Porque atualmente 80% das vulnerabilidades descobertas inclui
soluções e dados do Microsoft 365. Então, é um ponto muito grande de abertura de vulnerabilidades dentro dos ambientes. É um ponto que é muito frágil e a gente precisa proteger. Então, a Vim ela vem para trazer essa maior proteção para o 365 também. Outro ponto importante, 86% dos dados hospedados em nuvens foram afetados pelos últimos ataques de ransomware. Então, o ransomware está os atacantes estão cada vez conseguindo entrar mais nas soluções também em nuvem. Então, isso é muito importante que a gente comece a olhar a proteção também do que está em nuvem. A gente tinha antes uma estigma ainda maior de que os dados que estavam em nuvem já eram protegidos, mas essa não é a verdade. A gente também precisa trazer proteção para esse tipo de solução SaaS. E aí, para finalizar, 22% das empresas ainda citam a escassez de competência para inovação, ou seja, a suíte BDC ela vem trazer facilidade. Antes a gente precisava de um administrador de backup para conseguir administrar ali, às vezes, backup só dos servidores, porque as soluções de backup elas eram muito complexas. Então, a suíte BDC ela vem trazer ainda mais facilidade para que você não precise ser um grande especialista, não precise fazer curso na NASA, como a gente brinca, para conseguir lidar com a ferramenta. É uma ferramenta muito simples, o Konzan a gente vai mostrar ali no final um pouquinho mais sobre a plataforma para a gente. Então, a gente vem para facilitar a utilização de backup para que você não tenha uma dificuldade de fazer uso, de fazer uma administração desse processo depois. É bem tranquilo. Agora, entrando um pouquinho mais para falar sobre produto, eu vou falar um pouquinho sobre o Vim Data Cloud Vault. O Vault é a solução da Vim para armazenamento de backups, tanto locais, tanto para a primeira cópia quanto para a segunda cópia. Então, se você hoje já tem um backup local e quer fazer uma segunda cópia para a nuvem, ou não tem uma infraestrutura local, não consegue ter essa infraestrutura e quer fazer um backup, a gente consegue encaixar o Vault nisso. Um ponto muito importante. O Vault é uma solução específica para armazenamento de backups Vim. O que isso significa? Se hoje você tem um VBR, né, já tem uma solução Vim ali para backup dos seus servidores, ou se você gostaria de trocar a sua solução, quer conhecer um pouco mais sobre Vim, também a gente já tem o Vault para fazer a segunda cópia. Ou se você hoje não tem uma solução de backup, né, e quer conhecer, quer começar a fazer uma maior proteção do seu ambiente, muito legal, a gente pode trabalhar essas duas soluções. Se hoje você tem uma outra solução de mercado de um outro fabricante e gostaria de fazer uma segunda cópia para cloud, o Vim Vault não serve para isso. Ele é específico ali para fazer armazenamento de segunda cópia ou primeira cópia de Vim Backup Replication. E aí, por que essa solução foi criada? Porque a gente precisa cada vez de mais resiliência para armazenar os nossos dados. Então, aqui mais um pouquinho dos dados. 89% dos ataques de ransomware tem como alvo específico o backup. Hoje em dia, a maior parte dos ransomwares começam a atacar pelo backup e depois vai para a produção. Por que isso é feito? Porque se eles atacarem a sua produção e o seu backup permanecer intacto, você vai fazer um restore e não pagar um resgate dos dados, né? Não vai fazer sentido. Então, a gente precisa focar em proteger esse backup também. Claro, nosso ambiente de produção também precisa ser protegido, mas cada vez mais proteger o backup para se acontecer alguma coisa, a gente conseguir fazer esse restore. Outro ponto, a gente vê que essa segunda cópia em nuvem é cada vez mais uma tendência do mercado. Hoje, 61% das empresas já fazem uma segunda ou uma primeira cópia para nuvem, além do disco, que é o mais convencional. Então, é uma tendência de mercado, os clientes buscarem essa proteção maior, também tendo uma cópia para nuvem. E, por final, aí, 82% dos clientes que usam armazenamento em nuvem também já usam armazenamento imutável. Imutabilidade é uma palavrinha muito importante, que a gente vai conversar bastante para frente, mas é o que torna o nosso backup ainda mais seguro quando a gente fala de ransomware ou de algum tipo de ataque. E aí, por que o Vault, né? Por que contratar o Vault ao invés de outras plataformas aí de armazenamento em nuvem que a gente tem no mercado? Primeiro, porque no Vault está tudo incluso. Então, a gente vai ter uma maior previsibilidade do quanto a gente vai pagar. Quando a gente fala de nuvens públicas, principalmente, AWS, Azure, Google, a gente não paga só pelo armazenamento, mas a gente também paga APIs, a gente também paga restauração, a gente também paga taxa de saída. Então, no final das contas, a gente vê lá um 0,000123.
E a gente acha, putz, é muito pouco, né? Mas no final, isso multiplicado por 1 milhão, 2 milhões, 14 milhões, acaba se tornando um valor válido de ser usado. Então, uma maior importância do VIN é a gente ter essa previsibilidade do quanto a gente vai pagar. A gente está pagando um valor por terabyte e a gente não vai ter essas surpresas de taxa no final do mês. Ou seja, um mês que eu precisar fazer um restore a mais, ou que, putz, eu tive realmente um incidente no meu ambiente, precisei restaurar tudo, eu não vou ter uma conta elevada, vou pagar a mesma coisa que eu já vinha pagando. Então, a gente tem previsibilidade, tudo incluso. Outro Camila, ponto importante. só para também a gente tornar interativo aqui, já respondendo aqui Tem para o pergunta? Ricardo. Rogério, bom dia. Para Restore em VDC, é cobrado à parte? Talvez é o que você vai falar em relação às licenças, seria talvez o próximo slide. Então, Ricardo, a Camila até já começou, né, a responder para você em relação à questão da previsibilidade, mas eu acho que até no próximo slide ela já vai trazer a resposta. E a outra pergunta eu vou deixar para o Conzati falar lá na frente, porque é um tema um pouquinho mais, talvez, assim, mais específico, que é a questão de possível integração, talvez, de outros serviços da Azure, pelo fato do VDC, né, a infraestrutura da Vim está rodando ali dentro da Microsoft, mas é uma pergunta anterior aqui também. Mas para a gente deixar aqui alguns pontos para vocês dois responderem na hora certa aqui, tá? Perfeito. Ricardo, um pouquinho mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o licenciamento do produto, mas sim, a gente tem a opção de não ser cobrado à parte, tá? Tá sendo gravada assim, tá, José? Tá sendo gravada, finalizando o webinar aí, a gente deve subir provavelmente lá no nosso canal no YouTube, que é um canal bem legal também, convido vocês a curtirem e seguirem o nosso canal, os nossos canais de comunicação também, mas a gente deve subir essa plataforma lá no YouTube e depois a gente manda o link para vocês junto com a apresentação, tá bom? Continuando aqui, a gente tem uma plataforma escalável. Isso é muito importante, porque pensando em armazenamentos de hardware, né, quando a gente compra, geralmente, um storage, a gente já prevê a utilização desse storage por 3, 5 anos. Inicialmente, no primeiro ano, às vezes a gente vai usar 30 teras, no segundo ano mais 30 e no terceiro ano mais 30. Então, a gente usaria 90 no final de 3 anos. A gente já compra 100 teras, porque a gente está fazendo ali uma compra de uma única vez, né? E a gente já faz essa previsibilidade. Quando a gente está falando de uma solução em nuvem, a gente consegue escalar isso de forma gradual, conforme a necessidade. Então, eu posso comprar meus 30 teras ali iniciais para começar a utilizar, para começar a fazer backup, e conforme for tendo a necessidade, a gente vai adicionando mais terabytes dentro desse mesmo bucket S3. Então, isso é bem, bem importante para a gente ter um ambiente ali mais flexível. Outro ponto muito importante é restore rápido. A gente usa também ali uma tecnologia da própria Azure para a gente conseguir ter um restore ainda mais rápido dos dados. Por que isso é importante? Toda vez que a gente fala de restauração de nuvem, a gente vai depender de internet. Então, a gente precisa da internet para fazer esse restore. Mas, mesmo assim, a gente consegue ter alguns pontos ali para fazer uma certa aceleração e ter esse restore ainda mais rápido. Próximo slide, segurança. A gente vê diversas ofertas de repositório em nuvem por aí, mas a gente precisa tomar muito cuidado sobre qual é a segurança que isso está entregando para a gente. É só um repositório em nuvem ou ele também tem pontos importantes para a gente ter uma proteção mais forte, né? Mas que realmente traga uma confiança que a gente consiga dormir bem à noite. Então, quando a gente fala do Vault, a gente tem Air Gap, que é um conceito muito legal ali de ter um ambiente logicamente isolado, um ambiente que tenha controle de acesso, já que a gente está dentro da infraestrutura da Azure. A gente também tem backups imutáveis, que aí a palavrinha é muito importante, que é onde a gente tornando esse backup imutável, ele não pode ser excluído ou alterado. E isso é muito importante quando a gente fala de ransomware, porque o ransomware justamente faz uma alteração para criptografar aqueles dados. Se o dado ele é imutável, ele não consegue ser atingido por ransomware, porque não é possível fazer essa alteração. E também não é possível fazer a exclusão. Outro ponto muito importante. Se alguém conseguir ter um usuário administrador aí, conseguir escalar dentro do ambiente de vocês, para realmente conseguir atingir um usuário que é administrador, mesmo o administrador não vai conseguir excluir. A gente fala para os clientes tomar muito cuidado com a imutabilidade, porque se precisar excluir por alguma questão de meu storage encheu, ou eu vou precisar fazer um backup muito grande, colocar algum novo ambiente ali, a gente não consegue excluir, tá? Então tem que tomar até um pouco de cuidado, porque a proteção é muito alta e a gente não consegue fazer essa exclusão e alteração. Outro ponto importante, criptografia. Criptografia tanto em trânsito
Quando o seu backup está saindo do seu ambiente on-premises indo para a nuvem, a gente tem um trânsito acontecendo aqui via internet. Então, esse backup em trânsito, ele é criptografado e o backup lá dentro do repositório em repouso também é criptografado. Se vocês abrirem o bucket S3, realmente vocês vão ver que não dá para entender nada do que está lá, é uma sopa de letrinhas, né? Porque a gente não tem a chave de criptografia. Então, mesmo que alguém consiga acessar o seu bucket, ele não vai conseguir excluir, não vai conseguir alterar e também não vai conseguir fazer a leitura daquilo porque está criptografado. Bem importante fazer essa segurança. E para finalizar, ele é fácil. Ele é fácil porque ele é sobre demanda, a gente consegue aí ter vários meios para adicionar, é fácil de você adicionar novos terabytes dentro desse mesmo bucket que você já tem lá no S3. Conversa com a gente vai adicionando buckets aos poucos. Ele é totalmente gerenciado, ou seja, a gente não precisa fazer uma configuração disso, a gente não precisa ter uma força de configuração da própria console, do próprio Vault. A gente só vai adicionar esse Vault como um repositório lá dentro do nosso Veeam Backup, que é bem simples de ser feito. Então, ele é totalmente gerenciado e ele é durável. Durabilidade é uma palavrinha bem forte quando a gente fala de nuvem, principalmente de nuvem pública ali, que é onde a gente fala sobre diversos modos da gente garantir que aquilo, né, não fique fora do ar, né? Então, a gente consegue ter até 12 noves de durabilidade. 9,99999, vários noves ali. Ou seja, tem que acontecer alguma coisa muito, muito complexa ali para a gente realmente ficar com algum tipo de indisponibilidade. Tem que ter um acidente natural ali ou algum tipo de coisa muito forte para a gente acabar perdendo esse dado. Então, isso é muito legal também para mostrar a confiabilidade. Às vezes, quando a gente usa algum data center ali privado, que é menorzinho, a gente não tem toda essa segurança. Licenciamento, aqui é onde eu vou responder um pouquinho ali a pergunta do Ricardo. Hoje, nós temos 2 tipos de licenciamento para esse produto. Nós temos o Foundation. O Foundation, ele é específico para a segunda cópia de backup, é o caso de uso dele, tá? Ele é recomendado para a segunda cópia. Por que ele é recomendado para a segunda cópia? Por conta de uma partezinha que eu vou falar um pouquinho mais para baixo. Mas o Foundation, ele é segunda cópia e o Advanced de primeira ou segunda cópia. Então, se você não tiver como ter uma primeira cópia local, que seria o indicado, né? E quiser fazer uma cópia diretamente para o Advanced, é possível também. Os dois usam a mesma classe de storage dentro do Azure, que é o Azure Blob Pool, mas aí a gente tem uma questão que é onde eu falei de durabilidade, né? Quando a gente fala de georredundância, no Foundation, a gente tem redundância local. No mesmo local, a gente tem o dado em mais de um equipamento ali, né? A gente tem essa diversidade. E quando a gente fala de redundância de zonas, a gente tem o mesmo dado em mais de um data center. Então, isso é bem importante para trazer ainda mais segurança, né? Se cair um data center todinho, no caso do Advanced, que usa a redundância de zonas, a gente ainda tem um outro data center com os nossos dados copiados ali para fazer uso. Então, tem uma diferença ali de georredundância também. E aí vem por que o Foundation é recomendado mais para a segunda cópia, né, o caso de uso dele, por conta de leitura e restauração. No Foundation, a gente tem o que a Veeam chama de uso justo. Tem um documento que eu posso encaminhar para vocês explicando um pouco mais sobre isso, mas no Foundation, o uso justo diz que você pode fazer restore de até 20% da sua capacidade total do ano. Então, tem uma continha que a gente pode ajudar vocês a fazerem, mas caso isso ultrapasse ali, aí vocês podem pagar, ter uma fatura separada para pagar ali os adicionais, né? Alguns adicionais de API. Quando a gente fala do Advanced, é ilimitado. Então, vocês podem restaurar o quanto for necessário, vocês podem fazer qualquer tipo de várias leituras dentro do banco que não vai ter, dentro do bucket, que não vai ter nenhuma cobrança adicional por isso. Outro ponto importante, localidade do dado. No Foundation, a gente pode escolher só o país. Então, eu posso colocar que vai ficar no Brasil, vai ficar nos Estados Unidos, vai ficar na Nova Zelândia, é o meu dado. Quando a gente fala do Advanced, eu consigo também escolher a região. Então, isso é muito importante porque os Estados Unidos, por exemplo, que tem várias regiões de Azure, a gente vai até mostrar no próximo slide, tem diversas opções. E às vezes a gente pegar uma que a latência fica melhor, né? Porque tem mais. Porque geograficamente é mais próximo do Brasil, a gente vai ter uma latência melhor. Então, quando a gente fala do Advanced, a gente consegue escolher, inclusive, a região ali que esse dado vai estar. E ambas as soluções, ambos os modos de licenciamento, têm imutabilidade e criptografia. Então, em relação à segurança, ambas são bem parecidas. O que vai ter mais alteração é em relação a essa questão de leitura e restauração, que é um pouquinho que precisa ser melhor estudada, tá? Outro ponto importante desse licenciamento, a gente tem opções de regiões core e no core.
Então, aqui nós temos as regiões core, que incluem aqui Estados Unidos, boa parte da Europa, né? E alguns pontos aqui da Ásia também. Mas, geralmente, para aqui para o Brasil, os nossos dados ficam ou aqui nos Estados Unidos mesmo, ou na Europa. Quando a gente tem que salvar os dados no Brasil, aí a gente tem a opção de no core, que é uma opção que vai custar um pouquinho mais, tá? Mas é onde a gente tem o Brasil. Então, se os seus dados precisarem ficar no Brasil, a gente vai sempre ir por no core, por conta de compliance, por conta de algum tipo de regra da empresa. Às vezes, a gente geralmente acaba optando, né, pelo sempre no core. Se não, o meu dado pode ficar nos Estados Unidos, que geralmente as empresas aceitam isso, por conta de lei geral de proteção de dados, tem algumas regiões dos Estados Unidos que também tem lei geral de proteção de dados, então é uma possibilidade também os dados ficarem aqui nos Estados Unidos ou na Europa, se a empresa tem sede na Europa e também faz sentido, é uma opção também. Então tem esses 4 gostos, né? A gente tem Foundation, Core e No Core, e a gente tem Advanced Core e No Core. Então a gente precisa entender qual que é a modalidade do licenciamento e onde esse dado tem que ficar para entender, para fazer a conta de licenciamento para vocês. E aí, para finalizar a minha parte, um ponto muito importante do Volt é que a gente consegue atingir a regra de backup aí, 3, 2, 1, 1, 0. Essa regra está cada vez aumentando mais, antigamente era 3, 2, 1, aí foi para 3, 2, 1, 1, agora já está 3, 2, 1, 1, 0. Mas a gente vai cada vez entendendo melhor como funciona ali para realmente ter um backup mais seguro. Então, essa é uma regra muito conhecida, é uma regra que, na verdade, vem da fotografia e que foi adaptada para backup, mas que funciona muito bem, que é uma regrinha que a gente pode seguir ali para garantir que a gente tenha um bom backup, que é a gente ter 3 cópias dos dados. Geralmente uma cópia de produção, uma cópia local e uma cópia em nuvem. Então, a gente consegue trazer essa cópia em nuvem com o Volt. 2 tipos de mídia diferentes. Geralmente, a gente tem uma mídia em disco local, a gente consegue ter uma mídia diferente, trazendo um protocolo S3, que é o caso do Volt. Uma cópia off-site, então uma cópia fora do nosso site de produção. Se der um problema no nosso site de produção, a gente vai ter a cópia lá em nuvem. Também uma cópia isolada e offline ali, com imutabilidade. Então, a gente também vai cumprir o segundo U. E aí, o final, 0 erros, que é um ponto bem importante. Não adianta nada a gente fazer uma grande infraestrutura de backup, mas no final, na hora que a gente precisar restaurar, tem um monte de erros ali acontecendo. Então, o Volt também passa ali por todos os testes dentro do Vim Backup Replication para a gente conseguir ter ainda mais segurança e que na hora que a gente precisar restaurar esse backup não tenha nenhum tipo de erro. É isso. Agora eu passo minha palavra para o Jefferson, que vai falar um pouquinho para vocês sobre o Vim Data Cloud para 365. Perfeito. Então, vamos começar falando sobre a importância do backup para Office 365. Se você quiser passar já esse slide, cá. Como a Camila até já mencionou, o Vim Data Cloud, né, for 365 é uma solução SaaS, né, uma solução de backup da Vim SaaS, que ao invés da gente instalar tudo, né, configurar um servidor, um storage, um proxy, você simplesmente contrata como serviço e a própria Vim cuida disso tudo, né? Toda a infraestrutura, ela roda baseada em nuvem. Então, você vai focar só em garantir que os dados sejam protegidos sem perder tempo com manutenção ou infraestrutura, tá? Um ponto fundamental que muita gente ignora, que é o modelo de responsabilidade compartilhada, né? O que é esse modelo? A Microsoft, ela garante a disponibilidade da plataforma, que o Exchange esteja no ar, o OneDrive funcione, que o Teams esteja acessível. Mas quando a gente fala de recuperar dados, isso já não é com a Microsoft, né? Os dados são seus, então você é quem os controla. Então, ou seja, se um usuário apagar um e-mail importante por engano, ou se um documento for sobrescrito, ou mesmo se acontecer um ataque ransomware, como a Camila mencionou, a recuperação disso é responsabilidade nossa, do cliente, né? E não da Microsoft. E aí que entra o VDC como uma peça-chave aí dentro dessa estratégia. No slide, a gente tem até alguns ícones ali que apresentam os principais riscos, né? Por exemplo, acontece de certa maneira com uma certa frequência, como exclusão acidental, alguma lacuna de políticas de retenção, ameaças internas, externas, além dos requisitos legais de conformidade, como a LGPD, né? A gente deixou também aí o guia de backup 365, que vocês podem ler, acho que vale a pena a gente ler esse guia, tá? Passando aqui para o próximo slide, o VDC, né, para 365, ele veio para simplificar, né, os backups. É uma plataforma que já vem pronta, completa, totalmente gerenciada, justamente para reduzir essa complexidade do dia a dia para quem administra, né, o ambiente do 365. A gente pode resumir a solução em três pilares principais, tá? O primeiro é tecnologia,
confiável, é uma tecnologia confiável e líder do setor. A gente está falando da Veeam, né, que é já uma referência quando o assunto é backup. É uma tecnologia madura, é válida no mercado com presença global, ou seja, não é uma solução experimental, é um padrão já de mercado, né? Então, é uma tecnologia muito confiável. Segundo, é moderna, segura e intuitiva. É uma plataforma pensada para ser fácil de usar, tem uma interface limpa, fácil acesso ali via web, sem complicação nenhuma. Por trás disso tem a segurança, né? Uma segurança real de criptografia e imutabilidade, ou seja, você protege os dados com simplicidade, mas sem abrir mão ali da proteção, da segurança, né? E o terceiro é que está tudo incluído. Essa é uma das grandes vantagens. Você não precisa se preocupar com história de atualização, patch, suporte. Tudo já vem no pacote. A Veeam entrega o serviço completo e você foca apenas no backup e restore, sem ter que gerenciar a infraestrutura. Então, o 365 é isso, uma proteção robusta com tecnologia de ponta, mas entregue de forma simples, prática e completa, tá? Bom, vamos falar então dos diferenciais práticos do VDC. Começando pela interface, ela é totalmente intuitiva, literalmente apontar e clicar, não exige conhecimento técnico avançado, nem configuração complexa. Qualquer pessoa com um pouco de familiaridade já consegue utilizá-lo ali. Depois vem a questão do faturamento. O modelo é simples e com preço fixo, e aí depois a Camila deve explicar melhor sobre isso para a gente, tá? Uhum. Mas o que significa isso? A gente vai saber exatamente o quanto a gente vai pagar, sem surpresa, com história de cobrança escondida. Isso facilita tanto o controle financeiro quanto o planejamento de longo prazo. Outro ponto muito importante é a estratégia de saída clara. O que é isso? É que a gente não fica preso. Se você quiser migrar ou sair do serviço da Veeam, você consegue fazer isso sem bloqueio dos dados. Isso mostra a transparência e isso é meio raro entre as soluções aí SaaS, né? Também tem o controle de acesso baseado em função. Você pode configurar quem tem permissão de visualizar, restaurar ou administrar o ambiente. Isso traz segurança e organização dentro da equipe de TI ou de um MSP, tá? Um diferencial importante é a soberania dos dados. Você escolhe em qual região os dados ficam armazenados, né? Então, isso ajuda ali até no requisito da LGPD, como a Camila mencionou sobre ali no Data Vault. Aqui a gente está falando do backup 365, né, do VDC 365, mas isso é válido aqui também, tá? Além disso, você paga apenas pelos usuários ativos, ou seja, usuários desligados continuam com backup preservado, mas não geram custo, né? A gente coloca ali como uma caixa compartilhada, isso já não vai gerar custo ali para vocês. E por fim, segurança. A solução já entrega criptografia de ponta, autenticação, múltiplo fator, o MFA, né? E imutabilidade dos dados com armazenamento redundante. Ali acho que vai depender também da licença, né, Cá? O Jefferson, Oi. uma pergunta que, na verdade, talvez passou pela cabeça de alguns clientes, colocaram no chat, mas vou fazer às vezes aqui. Na verdade, é uma pergunta que eu já sei a resposta, mas só para instigar. Se o cliente tem 200 usuários, mas ele não quer, pelo menos para começar a proteção, ele não... Enfim, ele quer testar ali ou quer fazer apenas para poucos usuários ali, mais para a diretoria, para a gerência, isso seria possível? Por exemplo, 10% do que ele tem, 20 usuários, dá para começar com 20? É possível, tá? Vocês podem, mas não é recomendado, principalmente quando a gente vai fazer backup de SharePoint. Quando a gente está falando de backup de Exchange, que são arquivos PST isolados, na verdade, né? Cada um tem seu arquivinho ali, é uma questão. A gente pode sim fazer backup só daqueles clientes só daquelas contas que são mais importantes, né? Agora, quando a gente fala de SharePoint, o recomendado pela Veeam é que todos os usuários que tenham acesso àquele site que precisa ser backupado estejam devidamente licenciados, tá? A gente só tem que tomar esse cuidado quando a gente está falando de qual tipo, de quais ferramentas a gente vai backupear dentro do 365. Ou seja, na prática até é possível, né? Assim, a gente tem até clientes nessa situação. Claro que a tendência é a gente, se for nesse caso apenas ali para começar, sabendo que não vai ser completo, né? A proteção não vai estar completa, mas parcialmente, né, ele vai estar sendo atendido e, enfim, licenciando parte apenas do ambiente, tá? É possível, né? Exato. Mas a recomendação sempre vai ser licenciar todos os usuários, e a gente pode conversar sobre pontos específicos. Putz, eu quero fazer só um backup ali dos meus e-mails de gerência, que são mais importantes. Aí a gente pode optar, sim, por escolher, ver essas quantidades de usuário para fazer o licenciamento. Isso mesmo, né, Ricardo?
Perfeito, é exatamente isso. Você tem essa possibilidade hoje, tá? E isso, na verdade, só complementando, é algo bastante comum que a gente vê, né? Você começa com caixas mais críticas, Uhum, diretoria, gerenciamento e tal, e aí você vai entendendo a solução e isso vai gradativamente aumentando. Então é completamente aceitável, né? Você uhum, iniciar assim. E aí, óbvio, né? A gente sempre espera aquela proteção completa. Então você uhum. pode começar assim, olhando sempre para garantir que você proteja o teu, né, essa tua quantidade inteira de usuários, né? Mas perfeito, é isso mesmo. Então, um ponto importante, vocês não têm problema nenhum de começar pequenininho e ir crescendo conforme a necessidade for aparecendo. A gente pode sempre fazendo expansões dentro dessa quantidade de licenças, tá? Isso é bem tranquilo de ser feito. Perfeito. Bom, Respondi? vamos, Legal. vamos lá. Quiser passar? Eu tinha já até Passa. terminado esse slide. Então vamos lá. Bom, esse outro slide aqui é o tudo incluso. Ou seja, não é uma força de expressão, né? Realmente é tudo incluso, né? Aqui a Vinha ela vai entregar o pacote inteiro, software, infraestrutura e armazenamento. Do nosso lado esquerdo aqui do slide, a gente tem o que é de responsabilidade da Vim. Toda a base de solução já é gerenciada por eles. Começa pelos componentes principais, como o Vim Server, os proxies, o storage, que aliás, até o que eu sei, é ilimitado. Depois o Consat até pode confirmar isso para a gente, tá? Uhum. Você não precisa se preocupar com o disco acabando, performance de repositório, a parte de operações também fica com eles, rede, gerenciamento de infraestrutura, manutenção, tudo é monitorado e operado pela própria Vim. E na parte de automação estão os updates, os patches, a segurança de rede. Ou seja, nada disso depende de vocês. A Vim já entrega tudo isso pronto e funcionando. Agora, do lado direito vem a parte que o cliente gerencia, que é exatamente o que interessa para a gente no dia a dia, né? Você tem controle total dos seus backups, você pode criar, agendar, configurar a retenção e escolhe onde os dados vão ficar armazenados. Você pode fazer a instalação de forma rápida ali com poucos cliques, tá? É, a gente pode usar a busca avançada no recurso chamado eDiscovery para localizar qualquer item, seja e-mail anexo, conversa de Teams ou documento. Também dá para... Pode falar, cara. Isso tem um ponto bem legal, porque Vai quando a gente lá. está pensando em file server, por exemplo, ou um SharePoint, quando a gente vai fazer um restore, geralmente a gente sabe o caminho onde aquele arquivo estava, né? O pessoal vai falar assim, olha, Sim. nessa pasta, sumiu o meu arquivo. Beleza, a gente consegue ir até lá para recuperar. E quando a gente está falando de um restore de um e-mail, aí as coisas começam a ficar complicadas, porque às vezes a pessoa vai falar pra gente o nome do e-mail, o dia que ela enviou o e-mail, para quem ela enviou o e-mail. Então esse e-discovery ele é muito importante, principalmente nessa parte de e-mails, onde não é um dado estruturado, né? É um dado que tem diversas possibilidades ali para a gente lembrar como aquilo, o que a gente perdeu, né? Se é verdade. Então o e-discovery ele é muito legal porque ele vai ajudar a gente a realmente ter praticamente um Google ali do nosso ambiente para a gente conseguir pesquisar de várias formas e achar realmente o que a gente precisa restaurar. É isso aí. Bom, Tem além disso... já que vai tem lá. uma pergunta no chat que tem a ver com a questão do licenciamento aí, vou jogar para vocês três, porque eu não sei a resposta. Em Hum. relação ao do José Freire, em relação à liberação de licença vinculada à conta, a pergunta dele é o seguinte: ainda está o prazo de 30 dias para a liberação de forma automática? Ele fala assim: ó, digo porque se o cliente contrata X licenças e tem uma rotatividade de colaboradores, Uhum. porque ter o problema de extrapolar o número de licenças contratadas ainda não deu o prazo de 30 dias de inatividade para liberar a licença antes vinculada. Bom, eu creio que eles, acho que foi até falado sobre isso, né? Eu não lembro quem falou, mas enfim, veja quem que vocês conseguiram entender a Uhum. pergunta, senão também a gente pode até perguntar aqui para ele se ficou claro. Não, eu entendi sim. Ele quer dizer, o site pode ajudar a gente, é porque a gente tem os usuários inativos, né? Então, se esse usuário ele foi inativado, a Vinha ela só libera essa licença para voltar para uso automaticamente depois de 30 dias de Ah, tá, inatividade. Entendeu? certo. Então, ainda dessa forma, né, Ricardo? Mas tem um modo de fazer isso manualmente, de você falar que aquele usuário já está desativado para a licença voltar para você, correto?
Perfeito. Você, teoricamente, espera esses 30 dias para garantir que o backup no qual esse usuário estava associado, ele permaneça lá guardado pelo tempo da retenção. Se você Tá. não precisa daquele backup, você pode forçar essa remoção e o backup será excluído e a tua licença fornecida para você imediatamente. Então, Tá. é basicamente escolher se você quer guardar aquele backup ou não. Se quiser guardar, geralmente querem, você espera 30 dias. Se essa questão da rotatividade for uma coisa já entendida que essa organização tem, a nossa recomendação é você fazer a compra um pouquinho maior, já pensando nessa rotatividade. Aí você nunca vai ficar um tempo sem algum usuário ficar protegido. Né? Por exemplo, coloca 3%, 5% a mais, né, para garantir que todo mundo acabe ficando coberto aí. Uhum, Tá bom? isso mesmo. Perfeito? Bom, vou continuar então. Bom, a gente está falando ali do Discovery, então dá também para a gente personalizar algumas configurações, como aplicar controle baseado em uma função, restringir por faixa de IP, usar múltiplos repositórios até integrar com o CIEM, caso precise exportar os logs. E para quem precisa de visibilidade, ainda tem alguns relatórios detalhados, painel de monitoramento e gestão financeira direto ali na interface. Ou seja, o lado da Vim tudo é entregue pronto, seguro e em alta disponibilidade. E do seu lado, você só cuida do que importa, que é o backup, restore e visibilidade, tá? É exatamente isso que torna o IVDC prático, escalável e eficiente. Ok? Bom, vamos para o próximo slide. Esse é o meu último slide. É o último, isso que eu ia comentar, porque a gente está aqui talvez um tempo um pouco atrasado, 10h46, para dar tempo do Consat fazer a demo. Tá bem. Bom, Beleza. esse aqui, ele resume bem, né, o Vim Data Cloud, ele entrega, em termos de experiência, uma experiência moderna, segura e intuitiva, exatamente como uma solução SaaS de backup deveria ser. A interface ela é realmente simples, é tudo baseado em apontar e clicar, e o melhor é que você não precisa ter experiência para começar a usar isso tudo, né? Outro ponto que mostra isso na prática é que você pode criar o seu primeiro job, por exemplo, em 10 minutos, né? Sem instalação, configuração complicada, sem precisar ler um manual técnico inteiro. É realmente muito fácil de colocar ali para rodar, tá? E é claro, tem a questão da segurança, uma segurança de ponta aí. A Vim já vem com soluções, com certificações de segurança reconhecidas globalmente, o MFA, criptografia integrada de ponta a ponta, tá? Acho que era isso, então, até reduzir um pouco a fala, tá bom? Para a gente seguir aí. Perfeito. Eu vou falar bem rapidinho sobre como funciona o licenciamento desse produto. Temos 3 opções de licença. A Express, ela vai funcionar em caso de desastre. Perdi tudo. Ela vai ser ótima porque você vai poder você vai restaurar só o seu ambiente todo, tá? Ele não tem opção de restauração específica. Você não pode restaurar uma única caixa, um único documento que estava lá no seu SharePoint. Não, ele vai fazer um snapshot, né? Então ele vai voltar tudo. Então, em caso de desastre, é muito legal, volta rápido, mas a gente tem algumas limitações. Então, a gente não consegue restaurar um único arquivo ali, porque é um snapshot como um todo. Então, se você quer realmente só ter uma estratégia ali de, olha, se realmente der ruim tudo, eu quero ter como restaurar, o Express pode ser uma opção legal, porque ele tem um valor mais legal e ele restaura isso de forma mais rápida, mas é todo o pacote do seu 365. Quando a gente fala do Flex, aí sim a gente consegue fazer restores granulares, backups granulares. Então é aí que a gente vai ter um pouco mais do que o Jeff falou, que é realmente conseguir procurar ali o que eu quero restaurar e fazer esse restore dentro do Flex. Outro ponto importante, se a gente quer fazer backup de Teams, é só no Flex também. Quando a gente fala do Express, a gente não consegue fazer esse backup de Teams. Então, aqui a gente realmente tem uma opção mais flexível para a gente fazer restores mais específicos ali. Eu sei que o meu pessoal vive perdendo e-mail, por exemplo. O Express não vai me ajudar nisso, a não ser que eu queira restaurar tudo para recuperar um e-mail, né? Quero voltar todo o meu ambiente para recuperar um e-mail. Aqui não, aqui a gente tem mais flexibilidade, backups customizados. A gente consegue ter a estratégia de saída também, que é onde se der algum problema, não quero mais usar, ou troquei o meu 365, a gente consegue deixar esses backups disponíveis para você ter salvo ali, caso precise fazer algum tipo de restore. E aí vem o sonho, o sonho que é o Premium, que engloba os dois. Então, a gente consegue tanto ter uma estratégia ali legal, para caso dê algum tipo de problema, a gente consiga fazer um restore muito rápido, e também a gente consegue ter a estratégia de ter flexibilidade, fazer restores específicos do ambiente, ter a estratégia de saída e suporte ao Teams. Então, 3 modos aí, Flex,
Express e o Premium, que são os dois modos, que é o mais recomendado. E aí, o que a gente vai backupear? Outro ponto muito importante para finalizar, Exchange, SharePoint, OneDrive e Teams. O Switch 365 tem um monte de outros produtos aí, Dynamics, esse tipo de solução, a não ser que salve os dados dentro do SharePoint ou do OneDrive, como acaba acontecendo, a gente ainda não tem a possibilidade de fazer esses backups, tá? Essas são as 4 soluções dentro do 365 que a gente engloba. É isso. Agora a gente vai passar para o Ricardo falar um pouquinho sobre o backup de Intra-ID. Beleza. Pode voltar no slide anterior, por gentileza? Opa, esse? Não, passa um para frente. Esse aí, deixa aí um pouquinho. Uhum. Intra-ID, pessoal, já foi conhecido como Azure Active Directory, Azure AD, mudou de muito, né, mudou de um nome agora, virou Entra-ID. E eu, conversando com muitos clientes, eu entendo que a maioria não tem o exato entendimento do que essa solução faz de fato, né? Eu ouvi muitos clientes que têm o próprio Microsoft 365 falar, olha, eu não preciso proteger o Entra-ID porque eu não uso ele. Né? E esse é um entendimento que ele é fundamental para você garantir a proteção dos seus dados de forma completa. Tá? O que o Entra ID faz na prática? Ele é a parte de identidade da Microsoft. Ou seja, é impossível, não existe essa possibilidade de você ter o 365 e não ter o Entra ID. Né? Então, todo mundo que tem 365 automaticamente tem o Entra ID. Você pode ter o Entra ID puro, somente ele, os seus usuários são criados lá, os seus grupos são criados lá, ou você pode ter o modelo híbrido, que é o que a gente mais vê. Você tem o Active Directory, né, o AD, dentro de casa e você integra, você sincroniza com o Entra ID da nuvem. Né? Então, o Entra ID passa a ser a extensão da identidade que você tem dentro de casa. Certo? Então, se você tem 365, você tem Entra ID. E por que é importante a gente ter essa consciência, esse entendimento? Porque imagina que o meu SharePoint, o meu e-mail, o meu OneDrive são extremamente críticos para mim. Eu vou guardar ele dentro de um cofre. Eu vou proteger ele. Eu vou colocar uma senha nesse cofre. Eu não posso perder a senha. Né? A identidade, o Entra ID, é a senha desse cofre. De nada adianta eu ter o meu SharePoint imutável, com criptografia, com retenção, tudo, e eu perco o acesso a isso. Então, quando eu penso em proteger o 365, eu inevitavelmente preciso estender essa proteção para o Entra ID. É a única forma de eu garantir que eu estou realmente protegido de forma completa. Se puder passar para o próximo slide, por gentileza. E por que eu preciso proteger isso? Bom, 600 milhões de ataques, de tentativas de ataques diários é um excelente motivo. Né? Não sou eu que estou falando, não é a Vim que está falando, a Microsoft divulgou essa informação. Então, são 600 milhões de tentativas diariamente de acesso ao seu Entra ID. Veja, o seu Entra ID ele pode estar estendido com o seu AD, então vai para dentro da sua infraestrutura local. Ele pode, com Sync Sign-On, permitir que você logue no seu CRM, no seu Salesforce, em outras soluções. Ou seja, conseguir acesso ao seu Entra ID, você consegue acesso a muita coisa, a sua infraestrutura local, a usuários e administradores, aos seus dados de SharePoint, de e-mail e de qualquer coisa que está integrada a ele. Então, quando você olha por essa ótica, cara, eu preciso muito proteger o meu Entra ID, porque ele é muito importante para a organização de uma forma geral. É a identidade, né? E tem muitas empresas que usam o Entra ID como o teu gestor de identidade principal. Se eu chego no Entra ID, eu chego em tudo, eu tenho acesso a tudo. Né? E são 600 milhões de tentativas diárias de tentar algum tipo de acesso. Né? Você não ter o Entra ID hoje protegido é um risco bastante grande. Tá? Então, o primeiro ponto, entenda que se você tem 365, você tem o Entra ID. Se você tem o Entra ID, altamente recomendado que seja protegido também. Tá? Então, a gente não pode esquecer do Entra ID. Ele se torna uma solução aqui fundamental de você garantir que está bem protegido. Tá bom? Pode passar para o próximo, por favor. Aqui a gente tem 6 motivos para a gente proteger o Entra ID. Eu tenho só um, que poderia ser o motivo principal, tá? Ele é fundamental para garantir o acesso dos teus usuários. Então, só por isso, você já precisaria olhar com muita atenção para proteger ele. Mas então, o que a gente tem? Ameaças externas, né? O tão falado ransomware, softwares maliciosos, e essas 600 milhões de tentativas diárias já são um excelente motivo.
Conformidade. Então, você tem um backup, você tem uma retenção, você tem granularidade, você consegue comprovar que você tem isso. Você pode ficar em conformidade, né, com alguma legislação ou com algo que você é cobrado, né, especificamente para o seu negócio. Além dos problemas externos, né, um ransomware, alguma invasão, eu tenho problemas internos, né? Putz, cliquei sem querer aqui, deletei uma coisa, eu configurei alguma coisa de forma incorreta, fui fazer uma atualização e acabei desconfigurando. Eu consigo me recuperar sobre esse tipo de coisa. Então, granularmente, eu devolvo alguma configuração, eu retorno alguma configuração da forma que ela estava antes, tá? Limitações da lixeira. Lixeira, pessoal, não é e nunca será um backup. Você não tem versionamento, você não tem retenção. Quem tem só a lixeira não tem nada. Tá? É uma coisa que pode, de alguma forma, te salvar por um curto momento no tempo, mas não conte com ela. Não conte com ela porque é muito perigoso. Tá? Então, a lixeira, geralmente, ela te protege por 30 dias. Ela não te protege contra configurações erradas, né? Ela vai te proteger contra alguma deleção. O que é importante? A pessoa que acessa o teu ambiente, né, um malware, algum atacante, ele tem acesso a essa lixeira também. Então, ele vai deletar os seus usuários, os seus grupos, as suas configurações e vai deletar, vai limpar essa sua lixeira e vai deletar a sua lixeira e vai deletar tudo. Tá? Então, quando você faz backup, você tira isso de dentro do teu Entra ID, leva para um outro local, com imutabilidade, criptografia, retenção longa e proteção de forma real. Tá? Recuperação eficiente, então eu já mencionei, você consegue se recuperar granularmente, então o ponto que você precisa, você consegue voltar, e principalmente quando a gente fala de ambientes híbridos. Eu não estou só dentro de casa, eu não estou só na nuvem, eu estou em ambos. Então, quando eu estendo, né, a minha infraestrutura local para a nuvem, eu preciso garantir que essa nuvem esteja protegida, senão ela vira uma porta de entrada para a minha infraestrutura local. Tá? Então, um ponto só, ele é fundamental, né, cara? É a minha identidade. Acessou isso, acessa tudo. E esses 6 pontos, né, são coisas mais específicas que faz sentido a gente pensar e olhar para isso. Tá bom? Beleza, e o que é protegido no Entra ID? Né? Tem alguma exceção? É protegido tudo de forma integral, tá? Usuários, grupos. Então, eu consigo, por exemplo, perdi sei lá, deletei o sobrenome de um usuário. Eu vou lá granularmente e devolvo só o campo sobrenome desse usuário. Posso devolver um grupo inteiro, um conjunto de grupos, um conjunto de usuários, unidades administrativas. Então, eu salvo todos os metadados, configurações. E eu consigo olhar, por exemplo, e comparar o que está na minha produção com o que eu tenho no meu backup e entender o que mudou, o que eu preciso restaurar ou o que eu alterei recentemente e eu preciso voltar para como estava antes, né? Regras, aplicações, serviços. Imagina que você autoriza um aplicativo, por exemplo, para os seus usuários do 365 logar no seu CRM, usando o SynSign-On. E você perdeu essa configuração, foi deletada, foi removida. Você não precisa fazer aquela configuração do zero. Você pode voltar só essa autorização para dentro do seu Entra ID por meio da restauração de backup. Então, são inúmeras formas que você tem de fazer essa restauração e garantir que, dessa forma, o seu 365, né, SharePoint, e-mails, OneDrive, Teams, estejam protegidos, mas o seu acesso, né, que é fundamental para que tudo funcione bem, esteja protegido também. Tá certo? Beleza, eu acelerei um pouquinho essa parte do Entra ID. Ela é bem simples, ela é bem fácil de você entender, né? Eu quis só reforçar alguns pontos e agora eu vou passar aqui para uma demonstração da nossa solução de proteção de 365, tá? Que é o que a Camila e o Jefferson acabaram de falar, tá bom? Só me avisa se vocês estão vendo a minha tela aqui. Enquanto você compartilha, pessoal, a gente está ainda... Todo mundo que estava pelo menos do meio para frente aí continua com a gente, tá no pico aqui de audiência. Então fiquem aí mais um pouquinho, a gente está um pouquinho atrasado, mas ainda tem o sorteio de brindes no final. Vamos lá, Rosati, pode ir. Beleza, pessoal. Segura um pouquinho aí, talvez a gente passe uns 10, 15 minutinhos do tempo, mas vai valer a pena. Prometo. A mochila da Vinha é bem legal que você sortear. Exatamente. É bem legal mesmo. Bom, vocês estão vendo minha tela, o tamanho tá bom? Precisa que eu coloque algum zoom aqui? Ou tá bom? Perfeito. O que a gente tem aqui, pessoal? Uma solução SaaS. Tá? O que isso significa na prática? Lembra que em algum momento você tinha um e-mail dentro de casa? Um Exchange, um Zimbra, e você tinha que cuidar disso, né? Pô, certificado, espaço em disco, segurança, patches, atualizações, disponibilidade. Em algum momento, a Microsoft chegou e falou, olha, eu tenho uma opção aqui
que você migra para a nuvem e eu cuido disso para você. Chega de se incomodar com certificado, com DNS, com essa coisa chata. A ideia aqui é exatamente a mesma coisa. Chega de se incomodar com o backup dentro de casa, deixa que a Veeam cuida isso para você. Como resultado final, o que a gente tem? Eu tenho uma solução SaaS, o 365, e eu tenho uma solução SaaS protegendo o 365. É o que a gente chama de backup como serviço. Então, se a gente começa a navegar nessa interface, você vê que eu não tenho uma opção de cadê meu disco, quanto disco eu tenho, uma opção de atualização. Eu não tenho como dizer se é imutável ou se não é, porque a Veeam já olhou para isso e já seguiu o padrão de mercado para falar, cara, é imutável, tem criptografia e você tem espaço para usar aqui da forma que você quiser. Então, olha só, quando eu vou fazer a criação da minha política de backup, nem chama de job. Job é uma coisa mais pesada, uma coisa mais manual. Eu chamo sobre política, uma coisa mais leve. São poucas opções que eu tenho aqui para escolher. Então, eu vou clicar aqui na minha política. Vou criar uma nova política, por exemplo, só para exemplificar. Dar um nome super intuitivo aqui, backup. Avanço, e aqui eu posso fazer de duas formas. Selecionar a minha organização inteira, ou seja, todo mundo que está na minha organização e todo mundo que vai entrar em algum futuro já estará protegido. Eu protejo a organização de uma forma completa. Ou eu posso fazer mais granular, por exemplo, separar um usuário, um grupo, um site de SharePoint, de múltiplas formas, né? Vou pegar um grupo só para um usuário só para exemplificar aqui. Pegar o meu amigo John Snow. Quando eu seleciono esse usuário, veja que automaticamente seleciona Mailbox, Archive, o OneDrive e o site de SharePoint. Uma licença dá direito de proteger todos esses itens de um usuário. Tá? Se eu seleciono ou desseleciono algum desses itens, não vai mudar o valor dessa licença, você continuará pagando a mesma licença. Então, essa licença te dá direito de proteger todos esses itens para cada usuário. Uma vez que eu clico em OK, e eu clicaria em Create, acabou, a minha política está criada, daqui a pouco o meu job já vai começar a rodar e eu já vou ter backup desse usuário. Poderia ser um grupo, poderia ser a organização inteira. Então, é esse nível de simplicidade que a gente espera de uma solução SaaS. Aonde que eu disse, cadê o meu armazenamento, cadê a minha retenção, aonde que eu coloco essas opções? Né? Você não precisa pensar nisso, a Veeam pensa nisso para você. Então, armazenamento, a gente sabe que a Veeam tem uma parceria absurda com a Microsoft e os dados são guardados dentro do Microsoft Azure, né? Dados aí que a gente entende que tem aquela resistência, aquela resiliência do poder dos data centers da Microsoft, né? Coisa que a gente dentro de casa dificilmente consegue chegar em tantos noves depois daquela vírgula. E se a gente pensa em coisas como retenção, por padrão, todo cliente da Veeam, quando você contrata essa solução, você recebe 7 anos de retenção padrão. Chegou na solução, 7 anos. Putz, eu preciso de 15, eu preciso de 20, eu preciso de 50. Teve um outro cliente nosso que falou, eu preciso ilimitado. Simples, abre um chamado, pede o que você quer e você vai ser atendido. Ninguém vai te questionar, mas por que você precisa? Pediu, ganhou. O que você quer, você pede. Eu quero uma retenção de 15 anos, de 10 anos. Eu quero que a minha retenção não tenha data. Enquanto eu estiver pagando a solução, eu quero que o meu dado fique guardado para mim. É só pedir, tá? Por padrão, a gente entrega 7 anos, mas você, né, o seu negócio demanda um tempo diferente, é só pedir que você recebe isso aí rapidamente, tá? Então, esse é um ponto bastante interessante. Uma vez que eu fiz a minha proteção, né, essa minha política já rodou, eu vou ver essas opções aqui no lado esquerdo, onde eu consigo explorar os backups. Então, os meus usuários estão protegidos, eu tenho a lista dos meus usuários, e eu posso clicar nele e explorar a caixa de e-mail dele como se eu estivesse na frente do Outlook dele. Então, eu consigo, por exemplo, selecionar a caixa, vir na parte de restauração e falar, olha, aconteceu uma coisa muito ruim, eu perdi a minha caixa de e-mail. Eu não quero um e-mail ou um conjunto de e-mails, eu quero voltar a caixa inteira. E eu preciso disso assim, rápido, para ontem. A opção Express aqui vai ser isso, ela vai voltar o snapshot para a última vez que o backup foi feito. Em poucos segundos, a tua caixa está de volta disponível. Tá? Se eu quero agora, que é o que acontece com mais frequência, né? Eu não perdi a minha caixa inteira, mas eu perdi um e-mail ou um conjunto de e-mails. Cara, tem um e-mail importantíssimo, eu perdi, eu não sei onde que está. Não sei se eu deletei, não sei o que eu fiz com ele. Então, eu posso vir granularmente, selecionar os e-mails que eu preciso, venho aqui na parte de Restore,
e eu vou restaurar para o local original, ou seja, usuários têm uma organização, né? Pastas, subpastas, um nome de uma empresa, o nome de um usuário, e você tem lá dentro. Quando eu restauro, eu obedeço essa organização, né? Então eu consigo jogar, restaurar esse conjunto de mensagens para o local original onde elas estavam, né? Quando você fez uma organização ou quando você recebeu. Eu ainda posso marcar uma opção aqui para devolver esse e-mail como não lido. Ele ia ficar, então, na caixa desse usuário negrito, para chamar mais atenção, falar, olha, tá aqui o e-mail que eu acabei de restaurar para você. Tem um caso que é muito comum também, que, por exemplo, eu estou restaurando esses e-mails, mas esse usuário não existe mais, ele não faz mais parte do time. Agora, um novo usuário foi contratado e ele que vai dar continuidade a essas demandas. Eu não preciso, então, pegar esses e-mails, baixar como PST e importar na caixa da outra pessoa. Eu consigo diretamente aqui, na hora da restauração, escolher que eu não vou restaurar para o usuário que tinha esses e-mails, eu vou restaurar para um outro usuário. Então, eu vou mandar, por exemplo, para o John Snow aqui, receber esses e-mails agora, né? Então, eu transfiro isso sem precisar me importar em baixar um PST e transferir isso de forma manual. Claro, eu ainda posso, tem essa opção de download aqui, que eu posso baixar o PST manualmente para fazer, né, de alguma coisa que eu possa precisar. Mas se for transferir para um outro usuário, você pode transferir direto. Então, você não precisaria fazer todo esse processo de você ter que se preocupar com essa questão, tá? Quando eu abro aqui os e-mails, eu estou falando de e-mails, mas isso vale para OneDrive, SharePoint e Teams, tá? Eu tenho acesso irrestrito ao backup. Então, isso aqui é uma foto de como estava o e-mail desse usuário naquele dia. Eu consigo abrir esse e-mail, né? Consigo ver quem enviou, quando enviou, quem recebeu, quem estava em cópia, qual o título, qual o texto do corpo. Se tem um anexo, eu consigo abrir também. Eu, como administrador, responsável pela proteção de dados dessa empresa, eu tenho acesso irrestrito. E alguns clientes me falam, tá, mas e se esse usuário abrir, ler um e-mail de algum diretor, tem algum tipo de restrição? Esse é um ponto importante, porque ele, como administrador, ele tem poder de poder ler algum e-mail, de acessar o dado, para saber o que ele está restaurando, entender se ele está restaurando o item correto. Mas, independente disso, tudo, sem exceção, tudo que é feito aqui, ele é registrado. Então, eu acabei de abrir um e-mail para mostrar para vocês, e essa ação ela foi registrada aqui. O usuário que eu estou logado abriu um e-mail, né, abriu o corpo de um e-mail de um usuário XYZ. Então, tem todo um nível de atividades aqui que são registradas. Então, eu, como administrador, posso fazer isso. Mas eu tenho que entender que essa minha ação vai estar registrada. Então, eu posso olhar aqui, por exemplo, nesses detalhes, exportar isso, passar para um time de auditoria e vai ser auditado. E eu posso ser questionado, olha, você abriu o e-mail de um diretor, XYZ. Isso faz parte do seu trabalho? Você precisava ter feito isso? Você poderia ter só feito essa restauração sem ter lido aquela mensagem. Então, são detalhes, né, que às vezes passam batido, mas são fundamentais aqui para você ter essa administração da solução. Então, tudo que é feito na solução é logado, né? Então, você tem aqui o ID desse item que você abriu, você tem essas informações, e você consegue identificar o que os usuários estão fazendo dentro da solução, tá? Os administradores nesse caso. Tá certo? E aqui, só falando brevemente sobre a parte desse dashboard, então eu tenho o status desse backup, então, quando ele rodou, se ele teve sucesso, qual o tamanho desse backup, qual a quantidade de usuários que eu tenho, né, quantos estão protegidos, quantos não estão protegidos, a minha retenção, né, aqui está 7 anos, mas eu posso mudar para a quantidade de anos que eu quiser, inclusive deixar aberto, sem um limite, enquanto eu tiver com a solução, eu quero que o meu dado esteja guardado, atividade, licenciamento, e aqui fala o uso. Olha que interessante. Eu não cobro por quanto você usa, né? Eu cobro por usuário. Eu não me importo se você usa 50 GB de um usuário e 10 do outro. Essa informação é mais para o administrador entender. Bom, o John e a área foram contratados no mesmo período e trabalham juntos. Por que o John está consumindo mais? Será que ele está usando a solução corporativa, né? O e-mail, o SharePoint, o OneDrive, de forma incorreta? Será que ele está colocando um arquivo pessoal ali que justificaria esse uso maior do que um outro usuário? Então, serve de alertas para você administrar melhor a solução e não para te tarifar de alguma forma que o usuário está consumindo mais. Tá? É uma licença por usuário e independente de quanto que ele consome. Tá certo? Eu quis
dar esse panorama geral, mostrar que é uma solução SaaS, é fundamental que ela seja simplificada e alguns conceitos são abstraídos e a Vim toma conta disso para você, tá? Então, aqui, não importa, você não precisa se preocupar com armazenamento, com criptografia, imutabilidade, se a solução está atualizada, se a solução está de forma segura ou não. Você se preocupa em garantir que os usuários fazem parte de um job e que esse job rodou, né, ele rodou com sucesso. Se não rodou, você abre um chamado que a Vim acessa a solução e resolve. E se você precisar de alguma restauração, que você faça essa restauração. Todo o resto, a Vim toma conta disso para você. Tá certo? Muito legal. Um produto muito fácil, como a gente falou. É uma console bem gostosa de brincar e de mexer. Perfeito. Pessoal, para finalizar agora, se vocês quiserem saber mais informações, Luciana, a gente já vai responder sua pergunta aqui no chat, mas se vocês quiserem saber mais informações, conhecerem mais sobre as soluções da Vim, as que a gente falou, as que a gente não falou também, tem um portfólio muito grande, a gente tem contato com a Pizzi, a gente vai direcionar um account manager, né, um vendedor ali para estar entrando em contato com vocês, marcando uma reunião para a gente conversar mais especificamente. Agradecemos aí o público, 58 pessoas até agora, bastante gente. A gente vai seguir para o sorteio. Quem ainda não fez o registro lá no formulário, tá aqui no chat. Tem o QR Code aqui no chat também. Eu posso compartilhar de novo a tela para vocês fazerem. Mas, Bruno, você consegue ver quantas pessoas já se inscreveram? O pessoal da Pizzi, que tem um pessoal aí, não tá valendo, é só cliente. Não tá valendo. Se cair vocês, não vai. A gente vai sortear de novo. Porque eu tô vendo que tem um pessoal aqui da Pizzi no chat também. Então, já dá para ver quantos tem, Bruno? Tem 26 por enquanto, cara. Para 26, mim pessoal. vale, né, Camila? Não, para você também não vale. Pessoal, que ainda não fez a Vamos dar mais um inscrição minutinho. para participar do sorteio, eu compartilhei de novo, tem o QR Code aqui, a gente pode mandar de novo o formulário no chat. Dá mais um minutinho aí para a gente já seguir com o sorteio, que a gente já extrapolou um pouquinho aqui o tempo, mas acho que foi bem proveitoso. Bruno, você consegue mandar de novo aqui O link? no Consigo. chat? Pessoal aí, façam a inscrição para a gente Enquanto o participar do pessoal faz as sorteio. inscrições, mais um minutinho aí, o Uhum. Luciano Yasunaka fez uma pergunta aqui. Bom dia, pessoal. Excelente conteúdo. Uma dúvida. Durante o backup, existe algum processo de filtragem para identificação e bloqueio de arquivos com hashes maliciosos, por exemplo? Excelente pergunta, Luciano. Não tem ainda, tá? Algum spoiler aí, a gente já tem algumas informações internas que o pessoal está olhando para isso com bastante atenção, tá? Então é esperado que em algum momento aí no futuro breve a gente vai ter esse tipo de opção também, tá? Para você poder proteger e garantir que o que você está protegendo está sendo feito de forma limpa ali, né? E entendendo, né, o que você tem aí, se é um arquivo com hash específico ou algum tipo de criptografia, tá? Então, a Vim já está olhando para isso também. Boa. Legal, é uma tecnologia que a gente já tem no VBR, né? Uma integração ali com antivírus para ser Isso. feita. Então, acredito que em breve vai chegar sim para obedecer também. Perfeito. Pessoal, tem mais alguém ainda fazendo o cadastro? A gente pode seguir para o sorteio. Isso. Tchau. Dou-lhe uma. Se alguém estiver fazendo cadastro, escreve no chat ali para esperar. Levanta a mãozinha aí que a gente espera um Dou-lhe pouquinho, senão a duas. gente... 34. 35. Aí tá ainda. Vou esperar mais 30 segundos aqui. 36, tá subindo. Tá subindo. Reforça quais seriam os prêmios aí, Camila, enquanto isso. Sim. Eu mandei... Pode falar, cara. Desculpa, você já mandou. Pode falar, cara. São 2 sorteios, tá? O primeiro sorteio é do fone de ouvido. Ó, o Renato tá fazendo a inscrição. Vamos esperar um minutinho. O primeiro sorteio é de um fone de ouvido e o segundo sorteio é de uma mochila Vim. Não sei qual prêmio é melhor. Porque os dois prêmios são legais. Eu acho que é a mochila, viu? Acho que eu voto pela mochila. O primeiro sorteio, então, vai ser do fone e o segundo sorteio da mochila. São 2 brindes bem legais. Um fone é um JBL alguma coisa? Não sei, acho que o Bruno talvez tenha a especificação aí. Não sei se é JBL, não. Acho que é da Poly, mas enfim. Não, acho que é assim. É? Tem um fone de ouvido e uma Logitech. mochila. Logitech. Eu Beleza. lembrava que era... O Beyond, o fone dentro da mochila. Não dá. Pode ser uma... Não, Renato, chapéu só lá do Panamá.
Foi, pessoal? O Renato Maravilha. já terminou? Ó, o Renato já terminou. Então vamos. Bruno, 38, tá? Só me dá um minutinho que eu vou exportar agora e já vamos ver. compartilho a tela com vocês. Fechado. Depois a Bom, gente vai enquanto encaminhar para vocês aí. Tanto a gente vai subir o webinar lá no YouTube, no canal da Pise. Então, convido vocês novamente a seguirem as redes sociais da Pise, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto lá no YouTube também. A gente tem postado uma série de vídeos em relação à NetApp. Em breve a gente vai começar novos caminhos de vídeos aí sobre outros assuntos também. E mais alguma coisa, Kleber? Não, eu estava só enrolando aqui enquanto o Bruno termina. Você já está pronto aí, Bruno? Ou fala mais um pouco? Não, precisa de mais um pouquinho que tá bem então aqui. vamos lá. Não, basicamente é adiantar para enquanto ele termina, agradecer aí a presença de vocês e quem eu vi que alguns responderam aí, comentaram que iniciaram do meio para frente, de repente estavam em outra reunião ou tiveram que sair mais cedo. Enfim, a gravação, como a Camila falou, vai ser encaminhada. E caso vocês tiveram, enfim, se surgir alguma dúvida nesse meio tempo, quiserem uma apresentação individual da solução, uma demonstração mais específica, tirar dúvidas ali, entre em contato com a gente, está aí à disposição para falar com vocês. Tem o time comercial, o time de pré-vendas aqui. É uma solução que, enfim, qualquer uma das três apresentadas tem bastante case de sucesso desde o ano passado, né? A primeira solução a primeira, na verdade, VDC já tem 1 ano e meio e tem sido o que mais cresce aí dentro na verdade, o Volt é o que tem sido o que mais cresce e o VDC também. Então, o fato vários clientes estão usando, tem feito bastante sentido. Quem não tem ainda, conversa com a gente a gente vai com certeza mostrar aí os diferenciais para vocês em relação ao armazenamento de nuvem que você tem hoje para o Vim ou alguma outra solução de backup de 365 que vocês têm ou de Entra ID, caso não tenha, né? Claro, vai fazer sentido aí olhar. Brunão, pronto? Terminando, sim. Tô terminando aqui já. Mais um aviso aqui. O Conzat colocou um link no webinar, aqui no chat do webinar, sobre o Vim On Tour, que já está com as inscrições abertas, tá? Possivelmente, em algum dos campos, vocês vão... pelo menos no ano passado foi assim, para ser sincero, eu não entrei no link desse ano, mas geralmente eles perguntam... Tem lá, quem te convidou? Quem te convidou. Aí você coloca lá Pise4, né? Só para ficar nos registros que foram convidados, mas de qualquer forma a gente vai estar com o stand lá, vocês podem passar, vão ter outros brindes lá também, a gente vai receber vocês, vai ser dia 28 de agosto. Se até lá vocês ainda quiserem falar, a gente marca reuniões virtuais e presenciais para falar sobre vinho e outros temas em geral. Beleza, agora tô pronto aqui, ô Kleber. Bom, que eu já tinha acabado o meu portfólio aqui já. Tá ótimo, pronto. Já coloquei todos os nomes aqui, tá? Vamos pro primeiro sorteio aqui do headset. Júlia, parabéns. Júlia Sami Rezende de Oliveira. Você foi contemplada, depois a gente vai entrar em contato com você via WhatsApp. Júlia. Manda um oizinho pra gente saber se você tá aí. Tem que falar bingo aí, senão... tem que gritar bingo, tem que falar Uno. Bem lembrado. Uno. tá aí. Boa, Júlia, a gente parabéns. vai entrar em contato com você. Parabéns para fazer o envio, tá bom? Agora o Legal. próximo. Próximo, agora a mochila. Eu tentei pegar uma mochila para mim, pedir pro pessoal, mas não tem mais, tá? Então quem tem vai ser... É muito bonito. Hein? Rogério Shiro. Parabéns. Rogério tá aí? Rogério tá aí no chat? O pessoal torcendo para ele não estar. Né? Está sim. Boa. Parabéns, pessoal. A gente também já vai entrar em contato com vocês dois para fazer o envio, tá bom? Obrigada, pessoal. Bom final de dia para vocês aí. Bom resto de dia. Obrigado pelo tempo de vocês. Bom dia, pessoal. Tchau. Tchau. Até mais. Abraço.